Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você consiga atingir o seu maior potencial. Se você já ouviu falar em hipnoterapia, talvez passe pela sua cabeça uma coisa meio de mágico, aquela pessoa que vai lá e joga um feitiço em você, e você começa a fazer coisas loucas que você nem lembra depois. Mas hipnoterapia é algo muito mais do que isso, na verdade é diferente do que isso. E para conversar sobre esse assunto, eu estou trazendo para a nossa conversa a Fernanda, que é hipnoterapeuta, e ela vai falar um pouquinho dela sobre a vivência dela, sobre a história dela dentro da hipnoterapia. E aí a gente vai tirar algumas crenças e preconceitos e talvez essa ferramenta tão potente possa também te ajudar. Fê, muito prazer. Estou muito feliz, de ter você aqui, Obrigada. De ter aceitado o convite. E antes da gente entrar propriamente no que é hipnoterapia, como é que é feito, o que ela trabalha, eu queria saber um pouquinho, o seu percurso, a sua história, como que você chegou na hipnoterapia e contar um pouquinho sobre a sua formação, porque eu sei que você tem formação em PNL, psicanálise e outras coisas mais, reiki também, E como é que tudo isso te ajuda nesse trabalho tão lindo que você está fazendo? Sim, obrigada o convite, estou muito feliz em estar aqui. Começou justamente, eu sempre gostei, enfim, de assuntos um pouco mais esotéricos, assim, desde pequena eu me interesso por essas coisas. Eu comecei a minha formação, com o reiki, trabalhando a nível, acho que até da gente perceber uma energia, porque quando a gente fala tudo é energia, fica algo mais vago, e é difícil para muitas pessoas entenderem, Às vezes você fala, nossa, o nosso pensamento é energia, o nosso corpo é uma energia condensada. Então essa minha trajetória, profissional nessa área começou com o reiki, onde eu me especializei e eu vi depois algo referente à hipnose. E eu fiquei muito impressionada, com o poder da nossa mente, porque a nossa mente ela é muito poderosa e infelizmente a gente ainda usa ela para deixar a gente, colocar a gente mais para baixo, trazer aquele sentimento de menos-valia, achar que a gente não pode, enfim. E daí eu vi várias informações, eu era fumante na época, e eu marquei ali, para passar por um tratamento, e depois de que tudo aconteceu, eu consegui parar de fumar com auto-hipnose. Então, já até para desmistificar um pouquinho, toda a hipnose é uma auto-hipnose, você se permitir entender como funciona o processo e passar pela situação. Então, eu consegui parar de fumar, a gente escuta aí muitas pessoas falando que é muito difícil, que você não vai conseguir. Eu sou prova, viva, que pode ser sim, algo mais tranquilo quando você escolhe aquilo de coração, você coloca realmente, sai da tua cabeça aquela vontade às vezes que a gente tem na nossa cabeça, mas não passa ali para um sentimento que não faz mais sentido. Então eu parei de fumar e depois logo na sequência eu já me especializei, fiz um curso, mas fiz um único curso para começar essa minha trajetória que não tem final, só tem começo. E depois eu fui fazer a psicanálise também integrativa, onde você olha, psicanálise, para quem não sabe, é o estudo do subconsciente. Todo mundo já conhece, já ouviu falar do Freud, que é o pai da psicanálise. Então ele trouxe vários conceitos, como que a nossa mente funciona, e ele meio que trouxe aí uma esquematização também mais podemos dizer assim, mais explicativa para a gente, A gente tem vários meios de se explicar isso, mas ele trouxe o consciente, o inconsciente, então ele começou aí essa trajetória para a gente saber que não é só o que a gente pensa, o que a gente acha que é real, Porque senão às vezes a gente poderia ter mudanças mais fáceis na vida, Com certeza acho que a galera que está ouvindo também sabe, nossa, eu sei que eu ajo daquele jeito, eu sei isso, eu não consigo mudar, porque você sabe ali a nível consciente, mas tem aquele piloto automático que te leva para aquelas ações. E é justamente aí que a hipnose ela entra. E você foi fumante por quanto tempo? Olha, foi bastante, viu? Assim, parece uma outra vida já, mas eu acho que eu fumei uns 15 anos, assim, sabe aquelas coisas que você começa jovem? Sim. Aquela besteira que um monte de gente faz? Na adolescência, vamos que acha que é bonito, experimentar, Enfim. E daí parei, foi muito tranquilo.
Né, teve uma semana ali que você fica um pouquinho mais assim ansioso, porque você para de fazer algo, mas foi assim, parece que é outra vida, parece que nunca fez parte da minha vida. E é virar uma chave mesmo, de dentro para fora. Aí você pensou, nossa, se isso me fez parar de filmar, eu vou conquistar o mundo. Não, eu acho que não é nem Capaz de conquistar o tudo. mundo, é começar a conquistar os meus pensamentos e Sim. sentimentos. E a gente estudando e percebendo, eu falo isso bastante no consultório também, isso é algo diário, né, e eterno, porque não adianta, não existe mágica. Muitas vezes as pessoas olham uma hipnoterapia até por todo o contexto que a gente aprende sobre, né, que é aquela pessoa te hipnotizando assim, Aquela coisa de e mágica, você vai comer, né? e você vai comer a cebola, e o entretenimento, que é muito legal também. Mas, então, assim, esse milagre é você entender que você tem que estar ali dia após dia olhando para você. Porque não é, às vezes, uma única, né, situação que você vai virar essa chave. Precisa ter uma vontade e uma disciplina diária para a gente conseguir transformar um padrão e manter aquela situação. Como que funciona exatamente, aonde que a hipnose trabalha, que parte da nossa mente? Qual que é a dinâmica dela? Ela é um estado, a hipnoterapia, a gente pode falar que é um estado alterado de consciência, mas é parte da nossa mente, então é algo natural da nossa mente. Se a gente for parar para pensar, existem, você tem em hertz, você consegue medir delta, alfa, enfim, beta, você tem escalas, né? Onde a gente está mais acordado, mais ativo, onde você está naquela sonolência, onde você dorme. Então a gente consegue alterar esse estado de consciência, que é algo natural da tua mente. Então você é aquela como se fosse uma viagem mais interior. Você vai ficar ali mais ligado e a gente consegue acessar o subconsciente. Né? Existem outras escolas que falam a nível consciente, enfim, mas a gente consegue acessar aquela parte que estão ali, a raiz da situação, sabe? Muita gente provavelmente já viu aquela figura daquele iceberg que tem a pontinha de água, né, em cima para fora, embaixo gigante. A nossa mente, a gente pode correlacionar com esse iceberg. Lá em cima daquela pontinha é a nossa parte consciente, onde a gente está aqui conversando. A maior parte do nosso tempo a gente fica nessa parte de cima. Mas embaixo ali, que é gigante, é exatamente onde estão as situações que a gente, crenças que a gente não consegue, padrões, enfim, ou situações que a gente esquece, mas o padrão de comportamental, ele se continua, ele se repete, e através desse relaxamento a gente consegue acessar o inconsciente ou o subconsciente e trabalhar ali algo mais aprofundado. Então, basicamente, é um estado de relaxamento que te permite acessar esse inconsciente. Sim, é um estado alterado da consciência que é natural da nossa mente, que a gente vai ali para baixo, né, ali para esse, se a gente correlacionar, esse iceberg, 10% seria em cima da água e os 90% embaixo. A gente consegue para esses 90%. E a gente faz o trabalho, né, enfim, cada profissional aí age de uma maneira, mas a gente faz um trabalho, né, terapêutico, ali eu como a psicanálise, programação neurolinguística e outras ferramentas para atuar embaixo dessa água. A pessoa está consciente? Sim, durante o tempo inteiro. Sim. Hipnose, ela está consciente, Ela sabe está consciente, porque tem muitas coisas que você conversa, você sugere coisas, porque assim, eu brinco, né, que a pessoa tem duas montanhas, então a pessoa está nessa montanha aqui com as situações e ela está querendo para essa, como que eu faço? Eu vou virar uma ponte, né, eu tenho ali muitas ferramentas para ajudar aquela pessoa, mas só a pessoa vai caminhar nessa ponte, ninguém pode fazer o que a gente precisa pelo outro. Então é importante também esse comprometimento pós a sessão, porque tem muitas pessoas que acham, né? Eu já vi transformações assim maravilhosas numa única sessão, mas existe um comprometimento da pessoa em realmente querer mudar e manter aquele padrão, aquele nível que você conseguiu, às vezes, de um relaxamento, de percepção. Então funciona um pouquinho dessa maneira. Eu vou fazer algumas perguntas que eu nem sei se vai ser... Eu vou perguntar um monte de coisa aqui. Vai perguntando, que eu souber eu respondo. Então tá, ó. Então vamos supor, eu já fiz hipnose com você, eu já sei mais ou menos. Mas eu vou fazer perguntas que talvez quem nunca fez ou tem curiosidade, sim, né? Sim. Nunca tenha feito.
Quando você faz a hipnose na pessoa, faz todo esse trabalho com ela, basicamente é como se você jogasse uma sementinha que ela precisa semear. Sim, É assim que funciona? Exatamente. A gente limpa, né? Vamos correlacionar agora com o terreno. A gente tem um monte de erva daninha, a gente começa a arrancar aquelas ervas daninhas e para plantar coisas novas, cuidar ali da terra para plantar coisas novas. Então, dependendo da situação, né, cada pessoa é única e não tem, né? Eu acho muito importante falar isso também. Então, desconfia de quem te promete maravilhas em tanto tempo ninguém sabe como é a pessoa e como aquela pessoa vai reagir. Cada ser é único, né? E eu gosto de falar também que a nossa mente é como se fosse uma cebola, tem várias camadas e cada pessoa está pronta para, às vezes, eliminar uma camada. Porque existem muitos ganhos secundários em situações, tem muitas crenças, às vezes são muitas coisas por conta de uma situação. Então, você precisa trabalhar várias situações. E como ali, né, durante uma única sessão, a gente vai focar em alguma coisa, pode ser que você tenha uma situação que existia aquela situação, mas além daquilo tinha outras coisas, e daí precisa ser trabalhado também. Acho que às vezes a pessoa está com foco de trabalhar sei lá, uma prosperidade financeira. Vou, né, jogar aqui, uma prosperidade financeira, mas ela tem que trabalhar outras coisas para chegar na prosperidade financeira. Aí você não consegue acessar, acredito eu. Sim, e assim, acho que é como eu falei, acessar a gente vai conseguir fazer aquela limpeza, mas cada um é de um jeito. Tem gente que já consegue fazer tudo, mas tem gente que é mais lento. É um processo individual de cada pessoa é de um jeito, né? E assim, tem que olhar muito também em relação como que foi a infância dessa pessoa, quais são as crenças da família, o que essa criança escutou, o que ela traz ali como uma verdade, porque tudo isso influencia. O nosso aparelho psíquico, ele é muito formado na nossa primeira infância, então a gente traz ainda muitas consequências de épocas que a gente nem lembra da nossa vida. Né? Mas a gente continua com um padrão comportamental que você quer se transformar. Então, às vezes, precisa ali de realmente um tratamento um pouquinho mais bem profundo, né, em relação a tudo. Então, não tenho... Se chegar um hipnoterapeuta e falar assim, você precisa de 10 sessões para você conseguir. Não existe muito isso, né? A quantidade de sessões vai depender realmente muito da pessoa. O meu trabalho, eu falo, a gente vai descobrir juntos, porque eu não tenho uma bola de cristal. Eu falo, eu não faço mágica, né? Isso aqui não é mágica, por mais que as pessoas achem que é. Eu falo, a mágica e o milagre é você se comprometer com a sua evolução. E você entender que não dá para você querer trazer a sua carga, né? E alguém carrega para você. Não é isso. Eu preciso, às vezes, esvaziar as coisas que me fazem mal, as minhas mágoas, as coisas que aconteceram durante a minha vida para eu conseguir caminhar com mais leveza. E isso depende da pessoa, isso depende de uma série de questões, né? E de como aquela pessoa reage ao tratamento. Porque também eu acredito que não é tudo que é bom para todo Sim. mundo. Às vezes uma coisa que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Então, assim, podem ter profissionais que falam, daí é com eles. Eu não gosto, eu não prometo nada, mesmo porque eu sei que eu não sou responsável. Né? Eu vou fazer o meu melhor, o que eu posso, para atingir o máximo que eu consiga dentro daquela situação. Mas existe ali uma parceria, né? Onde cada um dá o seu melhor para a gente conseguir aí o máximo em relação ao tratamento. Assim, que tipo de pessoa te procura mais? É mais para quebra de crenças ou são traumas mesmo? Olha, tem bastante caso de diferentes situações, sabe? Não tem algo assim específico. Então, tem muita situação que a pessoa procrastina, tem muita situações de ansiedade, depressão. Eu estou vendo muitas pessoas com quadro depressivo há muitos anos que tomam remédios e não funciona. Então, tá ali com aquela medicação e não funciona. Então, enfim, desde emagrecimento até um trauma realmente, pessoas que sofreram abusos na infância e que deixam sequelas né, muito sérias também, que às vezes elas não conseguem, algo pós-traumático, estresse pós-traumático, para tirar aquelas cenas da cabeça. Então, assim, são diversas situações. Já aconteceu de casos de pessoas que foi em busca de, sei lá, ter esquecido um trauma, passado por um trauma e não ter conseguido acessar ele, e na hipnoterapia acessar?
Ou não conseguir acessar de maneira alguma? Porque você consegue trabalhar situações, não necessariamente, se alguém vem me procurar, eu não vou, né? Porque a hipnose, como eu te falei, é um estado alterado de consciência que é natural da nossa mente. E existem muitas maneiras de você trabalhar nessa situação. Você pode tanto fazer uma regressão de memória e trabalhar nessa situação. Existe a hipnose ericksoniana também, que já fica a dica aí para quem quiser pesquisar. Milton Erickson, incrível a história dele, que é através mais de, enfim, você vai conversando com a pessoa e sugestionando certas coisas. Então tem várias maneiras da gente trabalhar, entendeu? Qual que é o que você usa? Eu trabalho um pouco de todas, mas eu sinto o que eu preciso fazer ali na hora, né? Se eu preciso de uma regressão, faz a regressão, mas não necessariamente alguém que vem através de um abuso, de algo muito traumático. Para que eu quero colocar aquela pessoa naquela situação? Para ela relembrar. Então não acho que é muito saudável. A gente consegue transformar de outra maneira. Entendi. E você também tem uma especialização em hipnose voltada para emagrecimento. Como que funciona isso? Emagrecimento... Se der para explicar também, às vezes se dá, não, porque às vezes o que a gente né, a gente vê todo o excesso, se a gente parar para pensar, está mostrando uma falta, né? Seja emagrecimento, seja qualquer tipo de droga, seja, enfim, qualquer vício, né? Cigarro, álcool, qualquer seja ali, quando você tem alguma situação é porque tem algo que está faltando dentro e você quer suprir daquela maneira, né? E todos nós temos, gente, não tem como, né? Todo mundo às vezes vai para uma situação. Então a gente consegue prestar atenção e olhar para aquela situação, não ali como o fato, né, a comida em si, porque a comida é muito gostosa, ela é necessária para a nossa sobrevivência. Mas a gente muitas vezes, e como tem toda uma questão de você encontrar com seus amigos, essa questão social muito grande, então precisa transformar muitas coisas dentro da pessoa. Então, às vezes a pessoa está comendo uma segurança, ela está comendo um apego, uma situação, sabe? Ela está comendo as emoções. Então, tipo, ela não está satisfeita em algum lado, então ela está querendo se suprir daquele alimento para trazer esse acalento, né? E daí a gente consegue fazer essa transformação também. Então, basicamente, a hipnose, ela vai desvincular esse sentimento que ela tem, né? Dessa falta que ela tem com a comida? A gente vai trabalhar, porque eu gosto de pensar também que a hipnose, uma ferramenta, você fala, para que é a melhor coisa para a hipnose? Para autoconhecimento. E como eu falei, cada um tem algo que precisa ser melhorado. Todos nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, não tem ninguém perfeito, né? Então, assim, a hipnose, ela é muito bacana para você conseguir olhar para esses defeitos, aumentar suas qualidades e diminuir esses defeitos, né? Colocar ali luz ali a nível subconsciente ou inconsciente para você iluminar aquela sombra e aquela sombra ficar um pouquinho melhor e você já ir aceitando e você, enfim, já ir trabalhando ela, porque tem muitas situações que a pessoa, existem mecanismos de defesa do ego, que a pessoa, ela pode esquecer uma situação, ela nega uma situação, ela projeta no outro. Então, assim, é para a gente conseguir cada vez mais se autoconhecer e se responsabilizar pelas situações. Porque é muito fácil, né? Aconteceu várias coisas comigo, a culpa é da mãe, do pai, nunca é minha. Né? Porque eu sofri trauma na infância, porque você não me deu aquele chocolate que eu queria. Então, é isso. Então, a gente vai mostrando para a pessoa que, independente da situação que ela está, ela pode melhorar aquela situação. E pode ser, ela pode ter essa mudança mais rápida ou não, qualquer um tem um tempo e tá tudo bem. O que importa é a gente se perceber e perceber que a gente precisa mudar e melhorar. Porque quem tá ouvindo, né, gente aqui acha que eu não tenho defeito, o problema são os outros, já mostra um grande problema. Eu falo que você encarnou, se você encarnou nesse planeta, nem que você seja, sei lá, Dalai Lama, não interessa, alguma coisinha você tem ali para trabalhar, tá encarnado, tem que trabalhar. Paciência, várias coisas, né? A gente tá aqui todos para evoluir, ajudar uns aos outros nessa trajetória. E você veio falar de encarnação também, existem terapias, né? Consegue, tipo, acessar outras vidas também. Eu também não faço isso, a pessoa, eu quero saber o que eu fui, para quem acredita, né?
Então é muito importante também você saber o profissional, né? Você confiar naquela pessoa, porque eu já vi situações que a pessoa passou comigo, depois passou com outra pessoa e voltou e falou, olha, eu fiz uma terapia de vidas passadas e foi me mostrado um monte de coisa e agora a situação está aberta, o que que eu faço? Porque se temos, né, se você acredita nisso, nessa situação e você tem o esquecimento é por algum motivo. E quando você mexe em alguma situação, você pode trazer à tona situações dali e se você não souber trabalhar direitinho, aquilo pode continuar. É igual você faz uma operação e não fecha os seus pontos direito. Aquilo vai ficar aberto e vai ter consequência. E é da mesma maneira com a nossa mente, porque a hipnoterapia é algo simples, né? Para você fazer, não é uma coisa que você fala, nossa, é algo simples, mas requer uma pessoa muito profissional e competente para te trabalhar e entender que ela também é corresponsável ali naquele momento, né? Que é o que eu acredito totalmente. Se eu estou trabalhando com alguém e a partir do momento que eu vou pegar numa situação que mexe na tua vida, se eu não fizer o meu trabalho direito e isso causar consequências que não sejam muito boas, quem que está junto nisso? Então é muito importante a gente ver certinho com que profissional, alguém de confiança, alguém que você foi indicado para trabalhar a nível da mente, porque pode parecer simples, mas realmente é algo que precisa cuidar. Você tem que tomar muito... Eu acho que qualquer profissional que você vá, Sim. você tem que tomar cuidado, né? Pegar indicação, pesquisar, porque é muito delicado, né? Sim. Você trazer, né, vários aspectos. Você falou que quando você parou de fumar, você usou a auto-hipnose. Uhum. Qual que é a diferença entre a hipnose feita com um terapeuta para a auto-hipnose e a efetividade? No seu caso, funcionou muito Sim. bem. Funciona muito bem para todos? Eu acho que daí cada um é único, né? Como eu falei, não tem como eu responder pelo outro. Mas o que é diferente, talvez, eu acho, é porque quando você tem um profissional, alguém preparado para te atender, é bacana essa troca que você, né, você vai usando ali várias coisas que a pessoa vai sentindo que ela precisa te encaminhar para um lado, para o outro, enfim. E você consegue ter essa troca, né? Uma auto-hipnose, algo que você vai ouvir também. Muito cuidado com esses vídeos que tem no YouTube, você não sabe o que está ali, quem que fez, se tem coisas ali por trás, então realmente é preciso atenção em relação a isso. Então acho que é alguém que está realmente cuidando ali do seu caso, é você e a pessoa, então acho bem bacana quando tem alguém junto também, porque fica mais personalizado, digamos assim. Eu não cheguei a fazer a auto-hipnose, eu só fiz realmente com você, né, aquela sessão que a gente fez, mas o meu marido já fez a auto-hipnose, mas ele foi com uma hipnoterapeuta que ela fez um áudio específico para ele. Sim. E no caso dele funcionou, porque acho que teve um terapeuta ali por trás. Não, e ela estava antes, escutando o né? que ele precisava e ela gravou para ele, né? E era alguém que ele confiava e que, enfim, não colocou coisas ali, tipo mensagens, a gente nunca sabe frequências, né? Porque a gente vive nesse mundo, você acha, primeiro que a gente já vive uma hipnose coletiva, né? Então o meu trabalho, né, eu brinco que é mais deshipnotizar dessa loucura que a gente vive hoje em dia, né? De valores errados, de situações, enfim, então mais é uma busca de trazer a pessoa ali em contato com a essência dela e realmente o que ela veio fazer, sabe? Então fazer essa conexão para a pessoa ter um despertar um pouquinho maior. Existe, o mundo acadêmico, ele valida a hipnose? Claro. Existem muitas pesquisas, estudos? Bastante coisa. Inclusive, tem várias pesquisas e estudos. Inclusive, existe ali no próprio coração, no Hospital do Coração tem. A hipnoterapia é muito utilizada também para diminuir dor de paciente, situações pós-traumáticas, várias situações dessas. E, se eu não me engano, foi em 2018, eu acho que é isso. Teve uma primeira operação assim a nível de um senhor de 88 anos. Esse senhor, ele não poderia, né, um risco, uma pessoa tomar um monte ali de medicamento, de medicamento para uma operação. Então ele fez anestesia com a hipnose e ele operou o coração dele. Então, se existe algo mais científico que isso e comprovado, desconheço.
né? É ali uma situação na prática e foi muito legal nessa situação porque ele não teve todas as consequências do pós e uma vez que você toma uma anestesia pode ter consequência. Sim. Então é muito legal, né? Como a gente vê que a nossa mente é poderosa e como a gente pode usar isso para tantas situações. No dia que a gente fez, eu quero trazer um pouquinho da minha experiência. Sim, que eu fiz com você. Então, tinha, né, um assunto bem específico lá pra gente trabalhar. E eu percebi, né, eu cheguei, né, pra vocês saberem como é que é a dinâmica, sim, né? Pode ser que seja diferente, que eu acho que se adapta, né? Mas, né, mais ou menos como é que foi a minha dinâmica. Sim. Então, eu cheguei, né, você perguntou um pouquinho o que estava me incomodando, sim, fez ali uma mini anamnese, aí eu deitei naquela cadeira maravilhosa. Ela é boa mesmo. É melhor que a minha cama, inclusive. Nossa, incrível. Fiquei super relaxada e você iniciou ali, né, o processo, sim, de hipnose, né? Deixou numa frequência um pouco mais baixa. Eu percebi, então eu fiquei, que dá, né, aquela relaxada, né? Você solta, fica se sentindo bem. Exatamente, foi exatamente como se eu tivesse entrado numa meditação muito, sim, profunda. E aí você trouxe algumas palavras ali, né, você foi falando e foi, né, falando e falava e começou, né, a trazer essas palavras. E aquilo, eu não sei, depois que acabou a sessão eu senti que você trouxe um pouco de outras técnicas ali. Você traz isso durante a sua hipnose ou aquilo é normal, é uma sessão de hipnose? Eu faço uma junção de várias ferramentas, né, que eu venho trabalhando, então tem bastante coisa ali, além, né, obviamente que a hipnose é o estado alterado de consciência, que é foco e atenção que a gente vai chegar ali a nível subconsciente ou inconsciente, dependendo da escola aí, pra gente trabalhar situações comportamentais, traumas, enfim, o que for de cada um. Mas dentro desse estado alterado de consciência, aí eu trago várias outras coisas, como a programação neurolinguística, PNL, enfim. E o que eu senti ali dentro das coisas que eu estudo e acredito para melhorar a situação. Então você foi bem no sentir mesmo, porque eu senti que teve um pouco de PNL ali. Tem PNL, tem. Eu uso bastante, que a PNL ela não necessariamente, não precisa, sim, ser feita num estado alterado de consciência, sim, mas como a gente já está ali a nível 90% do que a gente é no nosso piloto automático, eu aproveito essa situação e já faço ali, como eu te falei, eu faço o máximo que eu posso durante uma sessão. Você traz bastante a questão do autoconhecimento. Sim. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência do autoconhecimento, né? Os caminhos que você andou. Olha, que estou andando, né? Não vou parar de andar. É muito importante a gente se conhecer, né? Então, através de todos esses estudos, eu falo muito, né? Eu não sei, acho que você foi há um tempo, eu mudei um pouquinho a maneira, sim, que eu trabalho. Acho que tem o quê? Um ano, talvez? Por aí. Eu hoje em dia, eu atendo, a minha sessão ela é dividida em 2, onde eu converso bastante com a pessoa e depois a gente vai aí para a hipnoterapia, as outras ferramentas. E toda, né, essa trajetória de estudo, quanto mais a gente aprende, obviamente a primeira pessoa sou eu que preciso evoluir e melhorar. Então eu presto muita atenção no meu dia a dia, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e eu não tenho dúvida que eu tenho muito a evoluir, a melhorar, mas eu acho que essa é a principal, né, situação, a gente se perceber. Então, quando a gente se percebe, a gente consegue falar, nossa, olha o que eu estou pensando, que horror. Pera, deixa, né, eu mudar aqui, deixa eu fazer alguma coisa para transformar. Mas o principal é você perceber. Então, essa minha trajetória de autoconhecimento, ela tá indo junto com a minha trajetória de vida e não vai parar até eu deixar aqui esse planeta e continuar depois. Fê, você vê muitos mitos dentro da hipnose? Tem muitas bastante. Pessoas que chegam assim, com umas ideias muito, né? Você fala, calma, vamos sentar e conversar, sim, melhor. Tem bastante essa de entretenimento, essa de palco, que eu acho maravilhosa, eu acho sensacional. Inclusive fiz um curso, né, com um profissional. Então essa de palco é verdadeira? Verdadeira, fiz um curso. É verdadeira, eu achava que era tipo tudo... Não, é o mesmo conceito, né, mas assim, ela é usada para entretenimento. E a hipnoterapia, como o nome diz, é para para terapia. Então ela é muito legal para entreter, né? Eu fiz até um curso com uma pessoa também de Los Angeles, enfim, um super profissional, mas eu não gosto dessa parte de entretenimento com a nossa mente, né? Eu acho bacana que dá pra gente perceber o poder que a gente tem,
né? Como a gente consegue realmente transformar o poder que a gente tem dentro da gente, mas eu gosto mais mesmo de limitações de crenças, enfim, da evolução, né, da pessoa como um ser para ela conseguir se tornar o melhor que ela pode naquele momento, sabendo que é algo aí a um longo prazo, né? Então, tem muitas pessoas que têm bastante crenças também, que não acreditam, enfim. E daí é mostrar para a pessoa como que funciona, né? Porque muitas pessoas têm medo também. É você mostrar, não é questão de medo. A nossa mente funciona assim, a gente vai fazer isso. Então, antes tem toda uma conversa onde eu explico como funciona a nossa mente, conceitos, tiram todas as dúvidas. Então, é um passo a passo para a pessoa ficar segura e não ter nenhuma dúvida, para daí sim a gente poder trabalhar dentro da questão que a pessoa trouxe. Então, desses mitos seria achar que vai perder não vai saber o que aconteceu. Eu vou para algum lugar, para onde eu vou depois eu não volto. Você não vai sair do lugar, né? Você vai estar só ali realmente mais imerso dentro das suas questões ali. Aquele encontro com você mesmo. Ou que não vai se reconhecer depois, né? Sim. Tem tem tanta coisa, né? Daí a gente vai explicando uma a uma. E você usa reiki nas suas... ou não? Porque o reiki, Não. porque foi mais ou menos onde a escola que você começou, né? Mas não uso. Eu trabalho umas coisas de energia também, eu trabalho com outras coisas, né? Não só com a hipnose, eu sou radiestesista, para quem não sabe, você mede a energia de pessoas, situações, enfim. Então, você consegue fazer uma leitura energética de pessoas, situações, e eu nem trabalho com isso, eu faço só um trabalho a nível profissional, que é de uma mesa conexão estelar, então, que é muito forte, muito bacana também, então isso eu faço profissionalmente também, que eu acho até muito interessante, porque às vezes existem tantas coisas presas que eu consigo fazer um desbloqueio energético também, ali para dar aquela realmente, né? Enfim, igual aquele cano que está todo ali, a gente consegue realmente dar uma desentupida em vários níveis, né? Nível físico, mental, emocional, energético, então consegue fazer uma limpeza bem legal, mas o reiki em si eu não uso, não. Como é que é o nome desse que você falou que você faz também? Mas você atua que eu atendo. Dentro da... Não, é outra parte. Daí a pessoa faz a mesa, é uma mesa, né, de conexão estelar, que você trabalha essa pessoa a nível físico, mental, emocional, é bem legal. E aí, como é, né? Eu sei que a gente tá falando sobre hipnose, mas eu fiquei curiosa. Como é que funciona isso? Eu vou manipulando ali a mesa e trabalhando, né? Primeiro... Quando você fala mesa, é o que? É um board? Como se fosse um tablado que, enfim, para quem acredita nessas coisas, né? Enfim, foi canalizada por Serafis Bey, que é um mestre ascensionado, enfim, daí a gente vai entrar em outra coisa que, como eu acredito em energia nessas coisas, não é nem para todo mundo que eu falo, porque tem pessoas que são mais céticas. Agora já foi para a rede da internet. Não, e não tem problema. Mas cada coisa, né, enfim, mas... E essa foi canalizada e trouxe um tratamento a nível energético, onde a gente consegue quebrar muitos padrões ali da pessoa. Então, você faz ali com um pêndulo e trabalha todas essas energias, né? A gente está na terceira dimensão aqui. Então, a gente vive nessa terceira dimensão e essa mesa, ela consegue atingir até a 16ª dimensão, que é do amor incondicional, algo que a gente vai demorar para aprender o que realmente é, mas a gente não desistir, né? A gente é brasileiro. Brasileiro não desiste nunca. Jamais. Então, é bem legal que a gente consegue trabalhar energeticamente também. Então, em alguns casos é bem bacana, que você consegue limpar, enfim, muitas coisas. Então, basicamente, esse pêndulo que você usa, ele vai transitando por onde são energias bloqueadas daquela pessoa? Ele vai desbloqueando e vai aparecendo coisas ali, o que precisa aparecer, já vai trabalhar energeticamente e no final, quantas mesas precisa para aquela situação, tem às vezes que não precisa, tem vezes que precisa, então funciona mais ou menos dessa maneira, você trabalha ali, alinha os chakras da pessoa. Você toca na pessoa ou não? Não. É tudo na mesa? Tudo energético. Então aquela mesa ela vai representar a energia dessa pessoa? Sim, a pessoa não precisa nem estar, eu posso gravar e mandar para a pessoa. Você entra no campo dela? Exatamente, com o nome, com as situações, não precisa nem, pode ser feito à distância também. Que incrível, você tem que contar mais essas coisas, gente! É bem legal.
Você tem algum caso que você queira que se dê para compartilhar? Lógico, a gente vai falar nem nome nem nada da pessoa jamais, mas de algo que foi muito bonita essa transformação. Olha, tem tanta situação, é tão legal assim que, enfim, teve pessoas que não conseguiam comer, que passavam mal comendo, tipo, era um desespero na hora de se alimentar e que conseguiu engolir realmente, né, ter uma tranquilidade, né, porque são coisas tão simples às vezes pra gente que a gente só sabe quando a gente passa, né, pelas situações. E tem gente que sofre com inúmeras situações, então você trazer um pouquinho de tranquilidade e de algo que é comum, né? Você se alimentar, a pessoa não consegue. Teve até uma pessoa esses dias que me mandou uma mensagem por engano, e daí, enfim, dela, nossa, não era com você que eu queria marcar, mas obrigada, porque eu já fiz uma sessão com você, uma única, e tinha uma situação de bruxismo, ela em uma sessão, né, resolveu 90%. Olha, então vamos marcar de novo, porque eu tenho bruxismo. Você tem bruxismo? Ela falou, melhorou 90%. Eu recebi agora, né? Tô contando que é bem recente. Mas são tantas coisas legais de pessoas que já foram também... sofreram abusos, às vezes por pai, e que não conseguia lembrar do pai sem ter um ódio, um rancor enorme no coração. Então você conseguir trazer uma leveza e conseguir que a pessoa não lembre daquela situação todos os dias e com vontade de chorar, com vontade de se perguntar o porquê, para quê. Então isso é muito importante, né? E traz muita tranquilidade para a vida daquela pessoa. É um alívio, né? Sim. Ainda mais o pai, que é uma... que quem te trouxe a vida, te deu Deveria a vida, estar né? te protegendo e te abusava, né? Então, assim, tem coisas muito, muito ruins, né? E muito tristes que acontecem com a pessoa. E você trazendo ali, obviamente, que você não vai fazer ninguém esquecer o que passou, mas você vai ressignificar. Você vai trazer outro olhar para aquela pessoa. É óbvio que não tem como, nesse caso, né? Você vai mostrar que aquela pessoa é doente, Sim. né? Mas o que cada um faz, né? No fim, a gente vai colher o que a gente plantou, mas é o que você está plantando em relação àquela pessoa, né? Se amargurando cada dia, pesando naquela situação. Então é trazer uma calma para o seu coração, porque a falta de perdão também muitas vezes é a gente, quando eu não te perdoo, se tem aquela raiva, aquele ódio dentro da gente, é você tomar o veneno, porque você está com aquela energia todos os dias e querer que o outro tem as consequências do veneno, mas você que está se alimentando com aquilo. Então, é importante a gente lembrar também que a gente tem uma farmácia dentro do nosso corpo, que são os nossos pensamentos e sentimentos ali que vão produzir também através da alimentação, né? Que são os neurotransmissores. Então, através de tudo isso, a gente consegue ou produzir a saúde ou trazer doença. Então, por isso que é tão importante a gente todos os dias para até o último momento, o que eu penso, o que eu sinto, aquele famoso orai e vigiai. Isso é para sempre, porque quando você está dentro de um padrão, se aquele padrão não é transformado totalmente, se você não tem essa vigilância constante, até isso se tornar natural, você volta para aquela situação. Então tem que ser algo assim que não dá para parar. Você já teve algum caso de alguém que tinha uma doença e todo o tratamento ela conseguiu, né? Não vou falar se curar, mas às vezes estacionar ou ter um processo melhor? Ah, com certeza, né? São tantas as situações, mas assim, outro que me veio aqui, uma pessoa que sentia dor no corpo inteiro, assim, tipo, e já tinha ido em todos os médicos, e dor, passaram as dores. Porque era uma situação que foi feita uma regressão que levou ali o momento daquela tensão toda muscular que era gerado por conta de uma situação familiar, enfim, que conseguiu ser resolvido e daí aquilo foi relaxado. Que incrível. A gente ainda precisa marcar mais algumas sessões, eu vou ser bem honesta, mas me ajudou bastante. Sim. Eu percebi que abriu sim, talvez para outras coisas. É porque que eu falei, né? Às vezes a gente precisa sempre ter um foco, mas a nossa vida é igual aquela pedrinha que a gente joga, sabe? Ela vai reverberar. Então, às vezes, o máximo que eu posso dentro de um foco, com certeza, mas é o que eu te falei, né? É trazer você para você se conectar com a sua essência, com o seu coração e tomar o rumo que você precisa.
Então, acho que o principal papel, pelo menos que eu busco, né, fazer, é fazer essa reconexão da pessoa com a essência dela, para através daí, óbvio, trabalhar a questão que ela trouxe, mas a partir dessa reconexão, ela conseguir ir buscar o que ela precisa, porque às vezes a gente está no caminho errado e as coisas não fluem. Então, é essa reconexão da pessoa com ela mesma. E quantas vezes a gente não se perde, né? Olhando para a vida do outro, querendo, enfim, coisas que não têm valor. Então, precisa mesmo se reconectar para a gente dar o nosso melhor aonde a gente estiver. É até aquilo que você falou, num mundo onde a gente está sendo hipnotizado de uma maneira de massa, né? Então, Sim. A gente está andando meio que como um zumbi, né? Zumbizados. Exatamente. Então, é difícil até você se conectar com quem é você. Total. Você não consegue, você não consegue enxergar, porque né? tem gente que não consegue parar e tem pessoas que eu converso que não conseguem ficar no silêncio, que não conseguem, tipo, não escutar alguma música, que não conseguem se interiorizar. Então, a pandemia, ela veio aí também para mostrar a quantidade de pessoas que ficaram bem mal e doentes porque teve que ficar fechado. E automaticamente, quando você está fechado, é um convite a você se olhar interiormente. E quem que quer se olhar interiormente? Porque vai ver que não é só flores, que tem muito espinho, muita coisa que não é bacana de se olhar, mas é preciso. Né? Porque a gente vive aí nesse mundo totalmente modernizado, que é cada vez mais o exterior, e se você não para se olhar, você vai vivendo a sua vida naquele piloto automático e de uma maneira, às vezes, que você não percebe, que está tudo interligado. É o que eu penso, o que eu sinto, o que eu como, o que eu vejo, o que eu assisto, os lugares que eu vou. A vida é um todo, né? A gente não consegue separar. Obviamente que a gente tem vários papéis, mas precisa estar ligado em vários aspectos, né? Porque se uma pessoa quer mudança, ela precisa mudar. E muitas vezes essa mudança também está no estilo de vida, está nas coisas que fazem. Então, assim, é devagarzinho, né? Tem pessoas que, enfim, que estão num lugar que não quer sair. E daí se a pessoa não quer ser ajudada, ninguém vai conseguir ajudar ela. Eu falo que não dá para você ajudar alguém que não está afim, né? Sim. Em todas as áreas, né? Às vezes você pega e diz, nossa, mas essa pessoa precisa tanto de uma ajuda, mas ela não quer. Ela não quer. E tá tudo bem. Sim. Se ela tá feliz assim. Naquele momento ela precisa daquele processo, né? Porque a gente olhar que a nossa vida, a gente tem vários momentos, mas você não tem como você ser, né, saudável com uma coisa fazendo uma coisa que é zero saudável. Porque tem essa interligação, né? Que é até corpo, mente, espírito, que é o que eu acredito. Né? Porque o que eu penso é diferente do que eu sinto, que é diferente do que eu faço, tem alguma coisa errada aí. E quem que é exatamente essa linha reta? É muito difícil, né? Porque a gente tem oscilações e uma hora você tá bem, outra hora você não tá, enfim. Então o ser humano tem oscilações, não é tudo um mar de rosa, vai ter momento difícil, mas o principal é você conseguir, mesmo dentro dessa tempestade, ter um autocontrole também emocional e saber que tudo aquilo vai passar, para você passar por essas adversidades de uma maneira mais tranquila. Às vezes situações de doença, as pessoas ficam muito, né, nervosas, enfim, e perdem o equilíbrio. E o equilíbrio é tudo na nossa vida, né? E esse equilíbrio, ele vai ser a gente prestando atenção de novo no que eu penso, no que eu sinto, e isso não tem como fugir. E é um trabalho diário, né? Porque Sim. não adianta você só fazer quando você tá tendo aquele problema ali, Sim. né? Você tem que aplicar isso todos os dias para que isso entre no automático. Quando você se vê naquela situação... Você já está padronizada, é o que eu falo, porque como o meu trabalho também, né, voltando um pouquinho, ele é... Eu não tenho número de sessões, eu não falo, olha, em uma sessão você vai... Nada disso, vamos sentindo, mas eu sei o quanto todos nós temos para melhorar. Então, assim, às vezes a pessoa foi em uma sessão, ela... Nossa, super legal, mas ela parou de regar, porque chegou em casa, daí ela brigou com a família, daí a pessoa começa a irritar ela, e ela esquece, e daí ela tá do lado de pessoas que, ali, né, que só reclamam e que falam mal dos outros, ela entra naquela vibe e começa, e daí ela perde aquela situação e para de olhar para aquela situação de outra maneira, com mais piedade, com mais compaixão, e já começa ali naquela, né? Naquele fluxo não ter legal. Que ela já estava. Então, para você sair de um fluxo,
né? É isso. Você arrancou as ervas daninhas, você precisa cuidar do solo, você precisa plantar semente. Depois da semente, você tem que regar todos os dias, porque senão não vai crescer. E às vezes vão aparecer essas ervas daninhas que você vai ter que ir lá e Vai tirar. ter que tirar, e às vezes você não consegue sozinho, porque é difícil às vezes você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Exatamente. Você precisa, às vezes, de um outro ponto de vista, né? De uma pessoa que está ali, que não tem o emocional. Porque às vezes é fácil, né? Tipo, você fala, é fácil falar, mas quando a gente está na situação, emocionalmente ligado é muito difícil. Às vezes a gente não enxerga, né, as situações, a gente precisa de alguém de fora realmente para te falar, não, calma, olha aqui. E é um profissional, alguém que esteja preparado, né, para te ajudar de uma maneira bacana e conseguir ressignificar isso aí. Eu vou trazer até uma coisa bem simples, que é bem comum, né, que está dentro do cenário comum da população e até mesmo dentro dos meus atendimentos, né? Então, eu atuo, né, como nutricionista, e aí eu pego muitos casos de pessoas que querem emagrecer ou de quer ter um estilo de vida saudável, por aí vai. E aí, quando você olha o ambiente que aquela pessoa está inserido, aquele ambiente não é propício para ela. Sim. Então, você não vai adiantar, às vezes, eu entrar com toda uma modificação, às vezes precisa realmente modificar aqui dentro, né, dentro da cabeça, e modificar o ambiente externo para que ela consiga, porque você não acessa, né? Total. É muito difícil, né? E toda mudança começa do lado de dentro, né? Porque quando a gente muda, aquilo lá, você mudou dentro, automaticamente uma hora ou outra você vai mudar fora. Então você falou dessa situação de alimentação, quando você tem um propósito, quando você está firme, você vai se sentir no foco e na disciplina, quando você colocou aquela raiz, está enraizada essa vontade, vai ser muito mais fácil para você não cair na tentação de comer um doce, de comer alguma coisa, né? Que as pessoas sofrem. Ali tem pessoas que têm realmente uns 5 minutos que elas vão lá comer a geladeira inteira. Né? Então é algo que precisa ser realmente trabalhado. Precisa ter um carinho, né? Carinho com aquela pessoa, entender que, olha, tá bom, vamos trabalhar isso, né? Você, como trabalhando, né? Você já falou, toda hora você tem que estar se cuidando, enfim. Quais são as dicas que você dá para as pessoas, assim, coisas práticas, né, para as pessoas estarem se cuidando? Já falou, vigia os seus pensamentos. O tempo inteiro, ficar aqui me vigiando. É a primeira dica, então tá toda hora vigiando o que você está pensando. Pensando, sentindo. Gente, não fica pensando mal do outro, não fica mentalmente pensando mal de ninguém, julgando ninguém. Isso só adoece a gente, não precisa mais a gente estar nesse nível, né? E às vezes reclamando do outro que também só reclama, você está fazendo igual. Né? Mas eu tento me cuidar bastante, eu faço meditações praticamente diárias, eu tomo banhos às vezes quando eu preciso, né? Eu amo a natureza, então os banhos são maravilhosos, tomar um banho de mar, me conectar com a natureza, andar descalça, enfim, me cuidar mesmo. Que isso já te ajuda, né? Cuidar da sua parte espiritual, vamos dizer assim. E me cuido, né? Me aplico a mesa, vira e mexe, tô fazendo mesa para me manter aí. E tô sempre aí na busca diária, né? De tentar me cuidar, porque se eu preciso, né, estar bem, primeiro comigo, e se eu quero ajudar alguém, eu preciso ter condição de ajudar essa pessoa. Então não tem como eu não estar diariamente olhando para mim e sabendo que sim, eu preciso de muita ajuda e indo atrás do que ressoa, né, comigo e que me ajudam a ser essa pessoa melhor, cheia de defeitos, mas para continuar aí nessa trajetória. Uma das entrevistadoras, uma das pessoas que eu entrevistei, na verdade, ela falou para mim, assim, geralmente quando você vai atrás de algo, de uma terapia, você não vai primeiro pensando em atuar para o outro, você vai pensando em atuar para você, para se cuidar. Aí você se cuidando e vendo que aquilo funciona tão bem, você aplica no outro. Eu acho que é bem isso, né? Acho que eu falo que o terapeuta, né, a pessoa que está em prol da ajuda do outro, ele é um eterno curioso para o seu desenvolvimento. Sim. Se a gente for pensar que, né, que eu te ajudando, eu estou me ajudando também. É muito bom a gente poder se ajudar, né? E cada um tá num lugar, né? Olhar o que ressoa, o que me faz vibrar, o que eu fico feliz e vou atrás daquilo, porque a gente precisa de várias pessoas que fazem diferentes coisas, né? Então, é eu me encontrar dentro do que ressoa para mim e dar o meu melhor. Você está com um projeto em andamento agora?
Eu sei que você, na verdade, você teve um livro que você fez, um livro Sim. maravilhoso para criança. Sim. Fala um pouquinho desse livro. É um livro que ele explica o que são os chakras, né? Na verdade, é um livro para todas as idades, mas eu trouxe aí uma linguagem infantil, porque tem muitos pais que não sabem também, então para trazer um pouquinho desse contexto, né, de coisas mais energéticas, então ele explica, é uma historinha assim bem lúdica, explicando o que são os 7 chakras, o que cada um, né, representa a nível físico, enfim, energético, várias desses ensinamentos, e também é sobre educação emocional. Então trazem muitos conceitos ali de educação emocional, e deficiente emocional somos todos. Sim. Então a gente precisa realmente, tem várias dicas ali, né, o que eu fazer quando acontece isso. Então tem várias dicas que o pai lendo para o filho vai estar aprendendo também, para trazer para essas crianças, porque eu acredito que se a gente tiver criança emocionalmente mais preparadas, né, a gente consegue ter um planeta aí melhor. A gente vê, né, a loucura que a gente está atravessando, e é legal porque não tem só a inteligência, né, o QI, existe o QE, que é a inteligência emocional, tem o QS, que é a inteligência espiritual, então a gente tem muitas inteligências, então eu trouxe um pouquinho aí de vários conceitos e coloquei de uma maneira bem lúdica para jogar essa semente nas crianças. Que incrível. E as crianças hoje em dia, elas estão sendo mais sensíveis, né? Sim. Então, tanto para o lado bom quanto o lado ruim, né? Elas estão captando muito fácil essas energias. Sim. E essas crianças também, às vezes, muitas vezes os pais vêm, né? Tipo, eu atendo criança também no consultório, e muitas vezes os pais, eles vêm ali de uma situação que eles querem que eles resolvam um filho, mas eles esquecem que a criança, ela é reflexo do ambiente que elas estão, que elas vivenciam, né? Então, muitas vezes a situação tá ali onde ela está sendo gerada, e daí vê só o problema no outro, né? Porque eu não preciso mudar, mas aquela criança está com um padrão, obviamente, que tem diversas situações, mas geralmente tem que olhar para a situação como um todo, né? Fiquei curiosa agora, na verdade, me veio uma pergunta. A hipnoterapia, ela pode ser usada para qualquer coisa? Vamos supor, uma déficit de atenção? Já atendi bastante. Já? Então ela pode ser usada para isso também? Eu já atendi. Uma síndrome de intestino irritável? Eu tô chutando, né? Então ela pode ser usada teoricamente para qualquer coisa. A gente usa sim dependendo, né, das situações, mas eu já usei para diversas situações, porque como a gente está até conversando, né, não existe separação, o corpo, a mente, né, então é uma coisa só. Então por que será, se a gente for olhar um pouquinho para a medicina chinesa, por que quer dizer o intestino, por que ele está irritado? Possivelmente tem ali um nível de comportamento, ou tem um excesso, enfim. Então a gente consegue, ou é alguma coisa que a pessoa se alimenta, que ela não consegue parar. Então é sobre esse autoconhecimento, né? De você conhecer o seu corpo, porque o nosso corpo, ele fala com a gente. Então, assim, o nosso corpo, ele tá ali mostrando situações que, se tem alguma coisa errada, ele tá falando, olha, dá uma atenção para isso aqui. Então, é uma maneira de parar você, para você perceber que tem algo errado. Então, pode trazer realmente benefícios em situações de dor, dessas situações. E outra, o autoconhecimento, novamente, que você precisa para entender e parar para olhar, né? O que precisa ser mudado aí na tua vida. É incrível. Na verdade, sabe quando vem esse... Pensei, porque até mesmo eu tenho casos na família, né, que tem déficit de atenção, e já, nossa, melhorou já bastante, né, fez vários tratamentos. Que tem ali TDAH, essas coisas. Isso, tem déficit de atenção. E daí você tem que ver você como, né, como profissional da alimentação, que tá tudo ligado. Sim. Não adianta a pessoa ter TDAH e querer ficar comendo chocolate, tomando café, então assim, é um todo. Né? Então, assim, exatamente, você tem que ir eliminando as situações e trazer essa força para a pessoa. Então, pera, eu preciso realmente, o que eu preciso fazer aqui e quais são as mudanças? Então, ela entra muito também, porque a pessoa não consegue ter uma transformação de padrão, né, que está enraizado. Dela se autorresponsabilizar para ter mais tranquilidade na vida dela, né? E isso exige mudança.
Porque foi o que eu falei, não é milagre, eu vou lá é milagre. Não, não tem milagre, não sou mágica, não vai achando que é isso, não. Fê, eu quero que você faça uma mágica comigo, que eu saia daqui outra pessoa, agora eu vou... Que é isso, tipo, você vai começar uma dieta, você vai ficar magra amanhã? Não vai. Não vai, você vai é um querer processo. qualquer coisa, né? Não vai. Então, assim, tudo é um processo. E esse processo a gente faz essa limpeza no consultório, né? Tem pessoas que querem continuar a sessão como a psicanálise também, são diversas maneiras que eu trabalho, mas eu já dou a lição de casa, vigiar e orar para sempre, porque uma mente sem atenção é igual um carro sem freio. Sim. Uma hora vai bater. Sim. Se você não tem um freio, se você não está prestando atenção em você, não adianta nada, você faz uma única sessão e continua igual. E não, óbvio que gerou ali, tirou as situações, mas você não alimenta aquilo. Um dia você não vai na academia e está com o corpo sarado. Não, tem que então, todo dia. É um trabalho em equipe, né? Você se responsabilizando pela sua parte, porque é sobre isso, né? Sim, exatamente. E Fê, como que as pessoas te acham, né? Como que elas podem entrar em contato com você, marcar uma consulta, entender um pouco mais, né? Daria até pra gente, né? Poderia até conversar, mas temos tempo. A gente poderia ficar umas 3 horas aqui conversando sobre esse assunto que é maravilhoso, né? Porque... Eu brinco que eu sou suspeita. Porque não é só hipnoterapia, né? É muito mais esse universo, né? O autoconhecimento, ele abrange várias coisas ali. Mas como que a pessoa te acha, se ela quiser entrar em contato? Tem o meu Instagram, que é o Hipnofita, HPIFITA, e tem o meu site também, www.hipnofita.com.br. E estamos aí, né, na nossa luta diária para todo mundo tentar melhorar, estudando cada vez mais e se responsabilizando pela nossa vida, né, não colocando a responsabilidade no outro. Eu acho que essa última frase que você falou é a mais importante, se responsabilizando pela nossa vida. Sim, total. Porque muitas vezes a gente quer colocar, né? Sim, e daí quer num dia num tratamento, não funciona, é horrível. Você fez? Você sua parte? Exatamente, porque existe uma parte, né, que a gente precisa fazer, senão... Não vai. E também muita gente que vai, às vezes, porque pega a carga do outro. Né? Tem pessoas também que imagina você subir numa montanha, você leva a mala de todo mundo, você não vai aguentar. E tem pessoas que às vezes não querem olhar para ela e pega ali a dor, a carga emocional de um monte de gente para carregar e chega uma hora que não aguenta também, sabe? Que adoece. Então é muito importante aí para a pessoa entrar nos trilhos dela e saber que tem muito chão pela frente. Então, se você está querendo fazer algo, mas quer ter autorresponsabilidade... É sobre isso? É sobre isso. Fê, obrigada, amor. Muito obrigada. Eu adorei a entrevista. Obrigada também. Gostei bastante. É um assunto muito importante, Sim. né? Que deve ser abordado. E é uma ferramenta muito preciosa quando bem usada, né? É isso, usar com responsabilidade uma pessoa, enfim, comprometida, né? E sabendo que o que a gente faz, a gente vai, né? O que faz pro outro vem para mim. Então, realmente, eu acho que é sobre isso, sabe? Procurar um bom profissional e às vezes não é bom para você, você tem outras técnicas maravilhosas. O que é bom para mim, às vezes não é para você. E o que importa é que tem muita coisa legal, muita coisa para a gente se desenvolver. Então, cada um buscar, né, o que ressoa no coração e começar ou continuar essa trajetória que vai longe. Eu falo que o cardápio é grande. Sim, é isso. Você pode escolher o que ressoa no seu coração. Totalmente, perfeita. É isso. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada, gratidão enorme. Compartilhe esse vídeo, curta, que é muito importante ter a sua curtida, ter o seu compartilhamento, ter o seu comentário. Mande para aquela pessoa que precisa, né, dar um start, precisa começar, ter um empurrãozinho aí na vida dela, mas que realmente está a fim de fazer essa mudança. Se precisar entrar em contato comigo, é pelo meu Instagram, que é gabrielasantia.go. Também temos agora o Instagram do Infinito, que é infinito.cast. E esse episódio vai estar tanto disponível no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigada!